Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos na presença do Senhor. Hoje é dia 5 de novembro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E o tema é instigante. Casamento não é prioridade. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre casamento. Eu creio que vai abençoar muito a sua vida. É óbvio que o assunto não é escolhido de propósito. Nós estamos na maratona de leitura bíblica. Depois de passarmos ali muito tempo nos profetas, agora estamos na maratona A Reconstrução. Por quê? Porque nós estamos tratando daquele período histórico chamado histórico de segunda etapa, ou de segundo momento, que é após o exílio babilônico. Trato ali então dos 3 livros históricos, Esdras, Neemias e Ester. Aproveitando, nós começamos então a leitura de Neemias na semana que vem, vamos dar sequência aí a essa caminhada, e também os profetas Joel, Ageu, Malaquias e Zacarias. Zacarias e Joel ainda vamos ler, mas já lemos Ageu e Zacarias. Bom, vamos falar então do assunto em si, Esdras capítulo 9 e 10, e só para lembrar, lemos também um Provérbios junto com a leitura dos 2 capítulos do dia, hoje Provérbios capítulo 10. Bom, Esdras 9 e 10, Esdras vai ter que tratar, Esdras nós vimos ontem, Esdras era um sacerdote e um escriba, então nem todo sacerdote e escriba é ruim, né? Nós temos um bom sacerdote, que é o Esdras. Esdras ele vai ter que tratar de um assunto muito difícil. Os 2 últimos capítulos do seu livro é para relatar esse problema sério que Esdras teve que resolver, que é o casamento. E qual era o problema? Os remanescentes, aqueles que voltaram do exílio e aqueles que ficaram, um pequeno grupo que ficou na nação, esse povo eles tinham adquirido núpcias com mulheres estrangeiras. E quando Esdras descobre isso, quando ele começa a perceber, estudando a lei de Deus, e perceber que até entre os líderes, muitos haviam se casado com mulheres que não eram do povo de Israel, que não eram israelitas, e ele percebeu que a lei de Deus vedava isso, que a lei de Deus não permitia que israelitas se casassem com mulheres estrangeiras. Então ele tem esse grande problema nas mãos para resolver, e o capítulo 9 e 10 de Esdras ele vai tratar exatamente deste assunto. O que nós percebemos, ou o que percebe-se ao estudar esses capítulos, é que, em primeiro lugar, casamento é assunto muito, mas muito sério. Olha, vamos analisar aqui com calma o momento histórico. O povo está voltando do exílio, o povo está tentando reconstruir a nação, uma série de problemas para ser resolvido, uma série de problemas a se tratar, a reconstrução do templo, a reconstrução das muralhas de Jerusalém, a própria reconstrução da cidade de Jerusalém, porque depois de estar toda povoada ali, a cidade ainda passa pelos seus problemas, e problemas dos mais diversos, saneamento básico, saúde, enfim, todos aqueles problemas que nós sabemos que uma cidade enfrenta. Só que olha só para você ver, mesmo diante de todos esses problemas, qual é o assunto que preocupa Esdras? Casamento. Esdras podia tratar de vários desses assuntos e estava tratando, mas o que leva Esdras a orar é casamento. Aí eu me lembro de João Batista. Você sabe por que João Batista teve a sua cabeça arrancada? João Batista não teve sua cabeça arrancada porque ele ofendeu pessoas importantes, apesar de ter feito isso. Ele não teve a sua cabeça arrancada porque ele desafiou os líderes, apesar de ter feito isso. João Batista não teve sua cabeça arrancada por denunciar a opressão dos ricos contra os pobres, ainda que tenha feito isso. João Batista teve a sua cabeça arrancada quando ele denunciou um casamento entre um rei e uma mulher que não deveria acontecer.
Por isso João Batista teve a sua cabeça arrancada. O que eu quero que você entenda, o que nós precisamos aprender sobre casamento, é que casamento é assunto muito, muito sério. E aí nós precisamos nos lembrar qual é o propósito do casamento e por que o casamento toma essa proporção muito grande. Por que isso é tão sério? A seriedade do casamento está exatamente no seu propósito. Por que Deus fala muito sobre o casamento? Por que casamento é uma das coisas que mais se tem textos bíblicos falando sobre ele na Bíblia? Por quê? Porque o propósito do casamento é expressar a união entre Cristo e a igreja. O propósito do casamento é que, através da união de duas pessoas, a união entre Cristo e a igreja seja manifesta. As pessoas podem, de alguma forma, ao olhar para um casamento, elas podem, de alguma forma, enxergar o casamento ou a união entre Cristo e a igreja. Por isso, a igreja é a noiva e por isso ele é o noivo. Então, o assunto é sério porque o propósito é sério. Por que Esdras deixou para trás vários outros assuntos importantes para tratar do assunto casamento? Porque o casamento expressa a união, e aqui no Antigo Testamento, a união entre Deus e o seu povo, no Novo Testamento entre Cristo e a igreja. Basta você ver Efésios capítulo 5, o quanto o apóstolo Paulo trata de casamento e a união Cristo e a igreja de forma equivalente. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que casamento é coisa muito séria. Por quê? Porque o propósito é importante, é expressar, é manifestar, é mostrar a união entre Deus e o seu povo, entre Cristo e a igreja. Por isso que casamento é um assunto muito importante, não deve ser tratado de forma leviana. Segunda coisa que a gente percebe aqui é que quem determina as bases para o casamento é o próprio Deus. Esdras, ele, e juntamente com os líderes, eles não usaram sua própria cultura, eles não usaram os problemas que eles estavam enfrentando. E aqui, qual era o problema? Vamos lá, vamos ser bem pragmáticos. Qual era o problema? O problema é que os judeus voltaram do exílio, a grande maioria eram homens e não tinha mulher para casar com o povo. Então o que eles fizeram? Tem as mulheres estrangeiras, vamos casar com elas. Ou seja, vamos ajustar a cultura à nossa própria realidade. Só que o que Esdras nos ensina é que Deus, ele é quem determina as bases para o casamento. Agora, preste atenção, em Mateus 19, Jesus ele ensina, e aí eu não vou pegar um texto do Antigo Testamento, eu não vou pegar um texto de Paulo, vou pegar uma fala de Jesus. Mateus 19. Mateus 19, Jesus ensina que o casamento deve ser entre homem e mulher, monogâmico, deve ser entre homem e mulher monogâmico, ou seja, só um homem e uma mulher, não pode ter vários casamentos, como acontecia com alguma frequência no Antigo Testamento. E, principalmente, Jesus ensina que o casamento deve ser perpétuo. Ele diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí alguém pode dizer: ah, pastor, mas não foi Deus que ajuntou não foi Deus que me ajuntou com essa pessoa, não tem condições. De fato, quem escolhe as núpcias é o homem. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 7. Ele fala que o homem está livre para casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Então, você e eu podemos escolher com quem casar, desde que seja no Senhor. Qual é o ponto aqui? O ponto é que as bases, as regras para o casamento não devem ser ditadas por nenhuma outra fonte que não seja o próprio Deus. E Deus diz que o casamento deve ser entre homem e mulher, monogâmico e perpétuo, até que a morte os separe. Então essas são as bases do casamento e nós não podemos abandonar essas bases. Terceira coisa que percebemos quando lemos aqui o livro de Esdras é que a idolatria é um problema. Anote o que eu vou dizer agora, que vai ajudar muito a sua vida. Pior do que um casamento ruim é um casamento bom que pode se tornar uma idolatria. Pior do que você ter um casamento que você enfrenta muita luta, muita dificuldade, é você ter um casamento e que esse casamento se torna a sua salvação.
Pior do que estar casado com alguém que você não gostaria de estar casado é transformar o casamento em uma salvação funcional. Transformar o casamento em fonte de alegria, fonte de prazer. Então, aqui em Esdras, era isso que aqueles homens fizeram. Olha só, eles abandonaram a lei de Deus para satisfazer as suas próprias vontades. Só que qual era o caminho que Deus propôs? Se você ler aqui Esdras, você vai ver. O que eles fizeram? Deus propôs, ou a proposta, aliás, de Deus não, vou refazer. A proposta dos próprios homens aqui em Esdras foi refazer essa lógica perversa. Foi tirar o casamento do alto, da prioridade, e transformar Deus no centro. Eles entenderam que a prioridade deles tinha que ser Deus. Por isso que o nosso tema é: casamento não é prioridade, a prioridade é Deus. A prioridade tem que ser o Senhor. Então, Esdras e o povo entendeu isso, que o problema central ali era que o casamento tinha se transformado numa espécie de salvação funcional. Ou seja, se o meu casamento for bom, então tudo na minha vida será bom. Então, se eu me casar com uma pessoa, ou se eu adquirir núpcias, aí todos os meus problemas serão resolvidos. E é óbvio que essa não é uma verdade, essa não é uma matemática, né? Então, para a gente concluir aqui, qual é a moral da história diante de tudo isso que nós vimos aqui nesta manhã? A moral da história é o seguinte: o casamento só será casamento quando ele for secundário. Casamento só será casamento quando ele for secundário, quando ele não for prioridade na sua vida e na minha vida. A prioridade na minha vida e na sua vida tem que ser Deus. Quando Deus for a fonte de alegria e o destino da felicidade, aí o casamento pode cumprir o papel dele. Tudo na nossa vida tem que ser secundário, inclusive o casamento. Tudo na nossa vida tem que ficar em segundo plano, inclusive o casamento. Para que Deus ocupe o centro, para que Deus ocupe a fonte da nossa alegria, o destino da nossa felicidade. E o que não aconteceu aqui em Esdras. Então, qual é a moral da história? A moral da história é muito simples. Casamento só vai ser bom quando ele for secundário, quando ele não for prioridade na minha vida e na sua vida. Aí sim ele vai se tornar, ou ele vai cumprir o propósito, o objetivo, o qual ele foi designado por Deus. Então essa é a moral da história. Casamento só será casamento quando ele for secundário. Bom, e como a gente aplica isso? Como a gente pode colocar em prática aí tudo que a gente ouviu nessa manhã? Aqui dá pra gente falar para todos os grupos, né? Primeiro eu vou começar falando para aqueles que estão solteiros. Para os solteiros, eu quero dizer muito claramente: vocês não são uma categoria inferior. Porque parece que criou-se isso. Quem é solteiro é uma terceira classe de pessoas. Isso não é verdade. O solteiro, a solteirice, ela é bela. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7. Paulo foi um solteiro convicto. Paulo não se casou e ainda assim ele conseguiu encontrar satisfação. Por quê? Porque ele entendeu que Deus era a prioridade na vida dele. Nós podemos citar o outro grande exemplo de um solteirão, né? Ainda que ele está preparado para um casamento, que é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele está preparado para um casamento, mas enquanto andou aqui entre nós, ele ficou solteiro. Então, solteiros, a sua vida não se resume a casamento. Não se resume a casamento. Não ignore a lei de Deus, não ignore a palavra de Deus para, tentar chegar em uma condição que você vai acabar se deparando com uma inverdade. Nossa, se eu casar vai tudo se resolver na minha vida. Não vai, não é assim. Não é assim. Então, primeira coisa, para os solteiros, curta a sua solteirice. Curta a sua solteirice. Não há problema em ser solteiro. Não há problema em morrer solteiro. Não há problema em dedicar a sua vida de solteiro ao Senhor. E esse é o ponto, né? E aqui, um adendozinho, uma notinha.
Paulo, ele fala sobre isso. Não é só ser solteiro. Ele falou, solteiro, dedique-se ao Senhor. Então aproveite sua solteirice para dedicar-se ao Senhor. Faça isso. E para os casados? Para os casados, a coisa é séria. Você não está brincando, não. Esse negócio que você está aí é um negócio muito sério. Cada ato e atitude, cada ação sua nesse relacionamento é importante. Por quê? Porque você não está apenas nesse negócio aí para satisfação própria. Os casados precisam entender que o propósito do casamento é expressar a união entre Cristo e a igreja. É testemunhar da união entre Cristo e a igreja. Como nós cuidamos dos nossos filhos, como nós tratamos uns aos outros, como nós expressamos para as pessoas o casamento. Então, para os casados, cuidado, esse negócio é muito sério. E para os divorciados, qual é a aplicação de tudo isso aí para os divorciados? Para os divorciados, analise com cuidado a sua situação. Não deixe a cultura moldar aquilo que você pensa. Não deixe a cultura ensinar para você. Permita que a palavra de Deus ensine para você. Aos divorciados, tome muito cuidado. Analise a sua situação com muito cuidado à luz das Escrituras. Porque as Escrituras têm direção para os divorciados. Ela fala para os divorciados que sofreram um adultério. Ela fala para os divorciados que adulteraram. Ela fala para os divorciados que violentaram. Ela fala para divorciados que foram violentados. Ela fala para divorciados que se divorciaram por causa da incompatibilidade de gêneros. Ela fala. Então, estude a Bíblia para entender a sua situação. E de acordo com a sua situação, tome atitudes. Mas cuidado, casamento é coisa séria. Olha aí o que Esdras teve que fazer. Dá uma lida em Esdras 9 e 10, você vai perceber o quanto isso é sério. E para os viúvos? Para os viúvos, vou falar como o Paulo falou, né? Para os viúvos que permaneçam como viúvos, que dediquem a vida ao Senhor. Mas, vou usar mais uma vez a expressão de Paulo, mas se tiver que casar, você não peca por isso. Então, basicamente, a gente conseguiu abordar todos os principais entes, os personagens que envolvem aí o casamento. O ponto que fica para a nossa reflexão: casamento não é prioridade. Prioridade é Deus. Deus é o centro da nossa vida, a fonte da alegria, o destino da nossa felicidade tem que ser Deus. Se não for assim, o casamento vai morrer. O casamento morre quando ele precisa cumprir uma função que ele não foi projetado para cumprir, que é ser a fonte de alegria e o destino da felicidade. Quando o casamento se torna isso, certamente ele vai naufragar. Vamos orar, né, povo de Deus? Vamos orar, porque já tem 20 minutos que eu estou falando aí na sua cabeça. Vamos orar, e como eu faço sempre, às sextas e segundas-feiras, nós encerramos o nosso devocional com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então vamos fazer isso, vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, deixando um convite para domingo, às 10 da manhã, nosso culto de celebração na Igreja Nave. Nós vamos dar sequência à nossa exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E no próximo domingo nós vamos entrar no capítulo 15, que trata da ressurreição. Vamos falar muito sobre reino de Deus aqui, já que abordamos aqui na oração do Pai Nosso, porque teu é o reino. Domingo a gente vai falar bastante sobre isso na nossa Igreja Nave. Você é meu convidado, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe, excelente sexta-feira e ótimo final de semana para todos.